Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou que nos acompanha aqui pela internet. Hoje, quem está à frente do Outro Olhar sou eu, Fernanda Bagatini. Assumo o microfone para conduzir essa conversa com o mesmo olhar crítico e analítico que o nosso titular do espaço, Kleber Benvenu. No programa de hoje, nós vamos lançar um outro olhar sobre um tema que parece distante, mas que na verdade já está acontecendo: as eleições. Ou melhor, a pergunta é: quando de fato começa uma eleição? Muita gente pensa que é só em 2026, quando a campanha estiver autorizada pelo calendário eleitoral. Mas a prática política, os movimentos de bastidores, as alianças e até as narrativas nas redes sociais mostram que a corrida já está em andamento. É nesse cenário que os grupos começam a testar forças, a medir a popularidade, a construir imagem e a disputar espaço na opinião pública, muito antes de qualquer propaganda em rádio ou TV. Mas o que isso diz sobre a nossa democracia? O que significa para quem quer renovar a política ou para aqueles que ainda não se decidiram? E como esses movimentos já impactam o Rio Grande do Sul e o Brasil? Nós recebemos hoje o jornalista e consultor de comunicação da Critério, Lucas Braz, autor do artigo Quando Começa uma Eleição? Vamos analisar o tema com ele. Lucas tem mais de 20 anos de experiência na área. Trabalhou em diversas campanhas eleitorais e na assessoria de imprensa na área política. Na Critério, é responsável pelos planejamentos políticos. Bom dia, Lucas. Bom dia Fernanda, bom dia a todos que nos assistem. Queria até mandar um grande abraço para o Kleber, nosso grande parceiro, né? Dizer que está muito bem representado aqui na figura da Fernanda e fico muito feliz de poder conversar sobre um artigo, inclusive, que foi provocado por amigos da Critério, porque é algo que fazemos frequentemente por aqui, uma das especialidades da casa. Nós que agradecemos aqui a sua presença. Imagina. E vamos então à análise, desse tema. As eleições começam antes das eleições. Isso quer dizer que não adianta acordar 45 dias antes e já sair em campanha, Lucas? Isso é algo que a gente já discute há bastante tempo, né? Os períodos eleitorais, de campanhas eleitorais, eles eram mais largos, né? A gente conseguia trabalhar uma campanha em termos de comunicação, né? Com mais tranquilidade, com mais paciência, né? E isso, inclusive, interferiu diretamente no processo de campanhas eleitorais. E se a gente pensar que hoje a gente vive quase que à mercê da comunicação visual, da rede social, de onde que a gente tem que ser visto, quanto antes da gente começar o processo de aproximação do nosso público, que a gente tem que entender que aquilo que era feito antes não deve ser descartado, né? A gente deve somar os movimentos que existem hoje, né? Então, quanto antes nós começarmos a aproximação desse público que também está na rede social, que também tem em outros espaços que não só, né, em suas casas, enfim, essa manifestação a gente ganha tempo, né? O político ganha tempo. Né? E, inclusive, quem vai fazer essa comunicação desses parlamentares, desses políticos, desses pretensos candidatos, né, vai ganhar tempo para trabalhar cada vez melhor uma comunicação assertiva, definir os processos, enfim, essa parte do planejamento de comunicação, quanto mais tempo a gente tem para trabalhar, melhor fica o resultado. Por quê? Quando a gente reflete pouco sobre aquilo que a gente tem que dizer, geralmente dá problema, né, Fernanda? Verdade. A gente pensa pouco, sai algo de qualquer forma. Então, imaginando isso numa conversa informal. A gente está conversando com alguém, a gente não reflete sobre aquilo que a gente tem que falar e aquilo sai solto, né? Não sai amarrado e a gente depois fica pensando, mas se eu dissesse aquilo de uma forma diferente ia ser muito melhor, né? Com a campanha eleitoral não é diferente, né? Então, quando a gente consegue refletir melhor sobre o planejamento estratégico daquilo que a gente quer dizer, né, facilita a nossa vida. E na prática hoje, né, quais os sinais que antecipam o início de uma campanha eleitoral, né? Mesmo fora do período formal,
O eleitor comum, por exemplo, ele consegue perceber esses movimentos precoces ou isso acontece de uma maneira mais invisível, digamos assim? Não precisa para te posicionar como um candidato eleitoral, né, ou ao que for, tu não precisa comunicar isso diretamente, principalmente no momento de pré-campanha. Não precisa iniciar tua pré-campanha dizendo, hoje eu sou pré-candidato a algo, né? Tu começa te posicionando, né? E para te posicionar, por isso que a gente fala no planejamento de comunicação, antes de tu te posicionares, tu tem que fazer uma leitura sobre a tua persona. Né? Quem é, por exemplo, a candidata Fernanda, né? Quem é a candidata Fernanda? Qual é o público que a candidata Fernanda quer atingir? Com quem que ela quer conversar? E a partir disso a gente começa a modelar, né? Então, a comunicação ela não precisa ser por anúncio, mas por posicionamento. Então, a Fernanda, identificando o público que ela quer conversar, ela vai começar a fazer manifestações para essas pessoas na sua rede social, participando de eventos estratégicos, se fazendo presente, se fazendo ser vista pela comunidade a qual ela quer, não daqui a pouco simplesmente pensando no capital eleitoral que isso vai atingir, né? Mas como que ela quer se posicionar como figura pública. Né? Daqui a pouco o candidato quer falar hoje sobre... a gente se perde muito falando sobre lados ideológicos, né? O que não está errado. Daqui a pouco eu sou um candidato que eu quero me posicionar ideologicamente, porque o parlamento está lá para isso, para a gente falar também, defender posicionamentos, defender ideias, né? Então, se for isso, poxa, não preciso excluir saúde e outras questões, né? Mas o foco da minha rede, identificando que o meu público também quer ouvir isso e eu quero ser conhecido por isso, eu tenho que falar mais sobre isso. Eu tenho que, então, acompanhar o que está acontecendo na imprensa, né? Quais são as principais notícias. Eu tenho que acompanhar o dia a dia das instituições que trabalham sobre isso, né? Da Câmara dos Deputados, da Assembleia Legislativa, da Câmara de Vereadores, daqui a pouco se for uma campanha municipal, né? Prefeitura, o que for, para saber como me posicionar sobre isso, né? Para a partir de então, quando eu for falar com aquelas pessoas, eu ter o que dizer de uma forma que elas também queiram ouvir. Não adianta a gente dizer só aquilo que a gente gosta, né? Será que aquilo que a gente está falando está sendo assertivo para aquelas pessoas que querem ouvir? Então, a gente entra também daqui a pouco numa outra parte do planejamento que é sobre forma, tom de voz e outras questões. Nesse cenário, qual o papel das redes sociais, né? Exatamente nesse momento, né, antecipado das eleições? A rede social, e essa é uma leitura que eu faço e cada vez que eu converso com pessoas que hoje têm mandato, né, que atingiram esse patamar e conseguiram se manter lá, ela é um acréscimo, ela é um instrumento. O parlamentar ou a figura pública, ela não pode depender exclusivamente da rede social, mas ela tem que entender que é um caminho fundamental. Por exemplo, se a gente levar em consideração que antes, sem a rede social, aquele candidato que não era visto, ele não conseguia ser memorado pelo público, né? Ele tinha que estar presente nos eventos onde as pessoas estavam para poder botar suas ideias em prática e assim por diante. Na rede social não é diferente, né? Eu preciso não só participar dos fóruns de debate, mas eu preciso estar lá defendendo as ideias que aquele público quer ver. E aí, entrando um pouquinho mais na seara do digital, da rede social, a gente tem que entender que o algoritmo da rede social, do Instagram, do falecido Twitter, né, o X e qualquer outro tipo de rede, ele vai entregar para o seu público aquilo que ele entender que a pessoa está pesquisando, está procurando, tem interesse. Então, por isso que é muito importante a gente saber sobre o que o nosso público quer ouvir falar. Conhecer o nosso público. Se eu sei que o meu público é muito interessado em ouvir falar sobre o desenvolvimento do Estado a partir da venda de laranja, de maçã, né? Enfim, eu tenho que estudar um pouquinho mais esse mercado, essa seara, para quando eu publicar os meus assuntos na rede social, eu saber que a possibilidade desse conteúdo parar no meu público é muito maior. E aí eu vou regionalizando o meu assunto, porque... E aí que está o grande perigo da rede social, né? E ela tem esse papel exatamente como tu perguntou. Eu posso falar para muita gente que, em boa parte das vezes, está muito distante de mim. Ou seja, não é meu eleitor. Então, eu tenho que regionalizar e ir afunilando os meus assuntos, né? Para chegar mais aonde a conversa do meu eleitor está. Não adianta eu falar sobre algo que vai ser muito interessante para quem está muito longe de mim.
né? Como figura pública é sim interessante, né? Mas o meu capital político está perto de mim. É o voto. O candidato, né? O pré-candidato, enfim, Sim. não pode esquecer disso. E como a construção da imagem e das alianças políticas deve ser feita ou tem sido realizada, né, anos antes para garantir as vantagens futuras aí nessa campanha? Se a gente for entender que o eleitor, ele está muito mais bem informado hoje, ele sabe quando tu vai conversar com ele apenas em período eleitoral ou não. Quem está nesse universo político e atua com um mandato, então, nossa, esse, né, ele tem essa leitura ainda com mais antecipada, né? Então, se tu parar para fazer a tua aliança política com um período curto, mais perto do período eleitoral, esse cara, ou ele já fez as amarras políticas dele, né? Ou tu não vai conseguir convencê-lo de que tu era o melhor parceiro. A não ser que daqui a pouco tu tenhas E tem aquelas pessoas que têm um peso político muito grande, né? Que viram a noiva da vez, né? Que Sim. são a pessoa, o preferido, né? Mas, via de regra, né, é interessante tu fazer as amarras antes para conseguir garantir essa parceria, definir aonde que tu vais, né? E aonde que tu queres chegar. Por quê? E eu tenho experiências que eu vivi lado a lado com amigos, né? Com grandes parceiros que estão no universo político, enfim. Que, por exemplo, alguém com mandato, deputado estadual. Um deputado estadual com mandato. Ele vai lá, ele carrega todo o seu mandato como deputado estadual, conversando com o público dele, dizendo que ele vai a uma reeleição. Então, ele faz as amarras políticas dele, exatamente esse tom que tu perguntasse, né? O caminho. Vai falar lá com outros candidatos para fazer dobradinhas, né? Onde o eleitor possa escolher um outro deputado federal dentro da dobradinha, que não vai ter problema. Se chega muito perto do período da eleição e ele resolve mudar, não, eu acho que eu tenho força para ir a deputado federal. Todo aquele teu público, aquele teu capital político eleitoral que tu conseguiu amarrar para a Assembleia Legislativa, amarrar para uma candidatura a deputado estadual, já tem compromisso com deputados federais. Então, agora tu vai ter que disputar com aqueles que tu ajudou a construir alianças. Verdade. Então, o teu caminho complica. Então, e para quem não tem mandato, isso é ainda mais difícil. Por isso que começar antes, né, a gente garante uma candidatura, né, um caminho, né, eleitoral mais consolidado, mais organizado, né? Porque dentro daquela ideia que a gente estava falando lá no início também, quando tu tens tempo para refletir antes de falar, o candidato, aquele que tem mandato, aquele que daqui a pouco pode te ajudar nessas amarras, nessas parcerias políticas, ele também tem o tempo dele de refletir, né? Então, tu tem que trabalhar com isso em mente para fazer as tuas amarras de construção política. Agora, entrando mais na seara política mesmo, né? Essa próxima eleição deve confirmar uma polarização da sociedade, né? Colocando os extremos, tanto a direita quanto a esquerda, mais uma vez aí na disputa pelo Palácio do Planalto. Existe a chance de uma terceira via, né? Na tua avaliação, um candidato que não está entre os principais nomes na atualidade pode, né, daqui a pouco disparar, surgir? A política é muito momento, né, Fernanda? E terceira via, ela só existe num único cenário, onde a gente tem, ou pelo menos ela ganha força mesmo num único cenário, que é um cenário polarizado, né, onde a gente consegue, e aí a gente tem, por exemplo, o Eduardo Leite, né, o governador do estado, ele trabalha isso de maneira muito enfática nas suas redes, em todos os seus posicionamentos, né? Eu não gosto de nenhum nem do outro, eu sou automaticamente a terceira via. Se isso tem espaço numa candidatura ali na frente, as pesquisas hoje mostram que esse espaço ainda não tem um impacto tão grande dentro das pesquisas, que são ainda muito precoces, muito longe do período eleitoral, e que as pesquisas elas naturalmente elas não refletem com exatidão aquilo que a gente pode ver, né? Mas eu vejo muita gente falar, Fernanda, que a polarização ela está acabando, né? Que isso já não existe mais. Mas roda a pesquisa, cada vez que roda outra pesquisa, o cenário eleitoral ele evidencia a polarização.
Então, isso é interessante até para quem quer se preparar politicamente, né? Naquela ideia de estar atualizado sobre o que está acontecendo. O que está acontecendo não é simplesmente as informações de processos, de projetos de lei e outras questões. É também sobre como o cenário está se desenhando. Aproveita que hoje a gente tem uma série de pesquisas aí à disposição e dá uma olhadinha lá. Dá uma olhadinha, vamos ver. Ou daqui a pouco... Quando tiver uma equipe trabalhando, senta com a equipe e tenta buscar isso, né? Como que está o cenário eleitoral? Aonde que a gente tem uma brecha de público para eu me encaixar? Né? Aonde que é o melhor cenário para mim? Né? Daqui a pouco não adianta eu falar sobre algo que eu não me identifico também, né? Então tem que manter, evidentemente, que os teus valores, e quando tu não consegue refletir isso dentro de um planejamento de comunicação, fica muito claro, né? Que aquele candidato não está falando o que deveria falar, né? Sim. Então, é mais ou menos isso. E ali, nesse começo precoce, né? Ele acaba ajudando ou atrapalhando a qualidade do debate público? Geralmente, é bem dentro do que a gente estava falando, de mais tempo para refletir, né? Então, quanto antes tu começa, mais informações tu consegue obter, mais cenário tu consegue ler, mais pessoas tu consegue conversar, mais construção política tens. Então... O eleitor também consegue conhecer melhor as propostas, né? Exatamente isso. Então, poxa, tu imagina tu conversar com um eleitor pela primeira vez, te apresentando, conhecendo pouco daquela pessoa para conseguir convencê-la de que tu és um cara que pode defender as ideias dela. E se tu não conhece ela, como é que tu sabes quais são as ideias dela? Então, sim, quanto antes tu começar essa candidatura, né, esse posicionamento como figura pública, melhor. Um outro assunto, né? Qual um possível impacto das fake news e também da inteligência artificial no próximo pleito no ano que vem, né? Isso representa um desafio maior para os candidatos? Nossa, isso vai ser... A gente viu uma brechinha de como que pode ser na última eleição, mas isso vai ser muito forte no próximo Aliás, cenário. a última eleição tivemos muitos problemas nas duas últimas também com fake news, com outros problemas, né, referentes a informações, né, que foram disparadas, e agora ainda mais com a inteligência artificial. De que forma isso deve impactar em 2026? Imagina, como é que tu vai conseguir apurar, né? Quem é que vai dizer que é verdade ou não é? Como que tu diz a história das deepfakes, né? Das deepfaces, né? Imagina, o pessoal, hoje eu consigo colocar a Fernanda em qualquer outro cenário. E quem diz que não é difícil, né? Não é tão simples assim. Principalmente para quem daqui a pouco não tem muito acesso a esse tipo de conteúdo, quando chega para ela, né? Ela tem aquilo como verdade. Muitas pessoas acabam tendo, né? Então, e outra coisa que é muito interessante também da gente pensar, e importante da gente frisar aqui, a inteligência artificial, ela é uma aliada. É um aliado que tu vai ter eles no teu processo hoje, nem só eleitoral, mas para diversas outras questões da tua vida. Ela pode te ajudar. Mas precisa ser entendido uma coisa, tu não pode ficar dependente dela para nada. Se tu chegar para tua rede social e tu fores aquele candidato e pedir para ela desenhar a tua campanha, tu vai ser o candidato da rede social. A rede social não se relaciona com pessoas, ela não conversa com o eleitor, não sabe as necessidades do público. Sim. Ela vai fazer uma varredura geral de redes. Então, ela pode te auxiliar, mas ela não pode tu seguires o caminho simplesmente de forma cega sobre aquilo que ela está te dando, né? A gente que trabalha muito com a rede, e eu sou um entusiasta, eu incentivo que as pessoas façam as suas tarefas com o auxílio da rede social, mas jamais dependentes do que ela vai estar te dizendo, né? Tu tem que ter o teu caminho, principalmente esses candidatos que estão preparando as suas candidaturas, quando forem trabalhar com rede social, eles têm a definição do que eles querem. Quando eu vou lá conversar com a rede que for, inclusive para montar um material de identidade visual, tem rede social para isso. Quando eu for montar uma apresentação para determinados públicos, tem rede social para isso. E para construir narrativa também tem outras, né? Então, eu saber como falar de uma maneira que soe importante para o meu público, não pode ser a linguagem fria só da rede.
né? Tu tem que te envolver. Ela pode te ajudar, mas não pode simplesmente te dar o caminho que tu tens que seguir. Tem que ser eficiente. Tu não pode deixar de ir no médico, Fernando, só conversando com a rede social. É mais ou menos isso. Sim. Sim, uma forma de ser eficiente, evitando a propagação da fake news, né? Mostrando que o teu conteúdo é o verdadeiro, que o candidato vai conseguir dessa forma, então, digamos assim, uma conexão direta com o seu público, com o seu eleitor, para ele entender o que é realmente uma informação do seu candidato ou não. Seria uma forma de evitar, nesse aspecto, ali as fake news. Perfeito. Até tem aí a rede mais famosa, que é o ChatGPT, que as pessoas já tratam inteligência artificial como se fosse ChatGPT, né? Ele tem um asterisco, que se tu fores ver quando tu está conversando com ela no chat embaixo, dizendo que ele pode falhar na informação que ele vai te dar. Tu tem que checar sempre a informação que ele vai te dar. Isso é nosso. Essa não é a tarefa. Tu não pode pedir, checa a informação para ver se está certo, né? Ele pode até te ajudar, mas tu vai correr o risco. Tu tá passando para ele a responsabilidade que é tua. Quem vai responder depois se algo tiver... se aquilo for uma mentira, né? E aí não é nem só legalmente, né? Responder pro teu eleitor, que tu tá falando para ele, dando para ele falsas esperanças, por exemplo. Não é o chat, não é a inteligência artificial, é o candidato. Então, checar a informação bem antes não é tarefa de inteligência artificial, é tarefa de quem está se comprometendo. Ainda sobre a questão de candidaturas, né, e a gente prevendo já 2026, muito se fala na candidatura também à presidência, né, no governador de São Paulo, por exemplo, Tarcísio de Freitas, né, ele se apresenta como um candidato mais ponderado, cauteloso, mas aí nos últimos movimentos, por exemplo, do governador de São Paulo, indica que ele adotou um tom acima, enfim, defendendo já, nesse caso, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso pode sinalizar uma mudança de rumo aí na pré-campanha à presidência, embora não tenha sido nada oficializado, ou até, né, também, né, no próprio artigo, né, tu analisas ali o atual presidente Lula, que já está em campanha, né, no momento que está, né, na rua e conversando com o público, mostrando seus projetos. E agora temos toda essa ação também do Tarcísio de Freitas, né? Tu avalia, né, esse quadro agora? Todos eles, mas tocando no caso desses dois que tu citaste, eles estão olhando frequentemente para o termômetro. E a partir desse termômetro, eles começam a ajustar o seu curso. Então, o Tarcísio, quando ele tem uma postura mais cautelosa e ele começa a acompanhar pesquisas, opinião pública, o eleitorado, e ele vê que se ele se afastar muito, nesse caso específico, do público mais ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ele vai ter uma queda no resultado dele. Então, ele precisa, né, jogar o jogo da política também para continuar em alta no cenário. O jogo político tem muito disso. A gente conseguir compreender como é que está o cenário à nossa frente para conseguir fazer os nossos movimentos. E isso não é exclusivo do Tarcísio. Isso é de todos aqueles que querem desenhar o melhor caminho para uma campanha eleitoral. Isso é legítimo. Se eu sei que quando eu olho para o meu termômetro, eu vejo que o público lá, ele fala mais em saúde, eu tenho que trabalhar mais sobre saúde, eu tenho que me especializar naquilo e não só para discurso, mas saber para quando eu for assumir o que eu vou fazer quando eu chegar lá. Né? Se o meu público ele é mais ligado a um determinado espectro ideológico, seja ele qual for, sobre o que eles trabalham, o que eles querem dizer, o que eles pedem. Né? Como se fosse, não, é uma pesquisa extremamente qualificada a conversa com o eleitor. Né? Então, e a análise de cenário também. É para isso, é para a gente desenhar o nosso curso. E o presidente da República, ele também faz essa leitura e ele vai se ajustando a partir disso, com programas sociais, com ajuste de narrativa, com, enfim, todos eles dentro desse cenário. E até no artigo, Fê, eu não fiz essa análise de quem está fazendo melhor o seu papel, mas sobre quem já começou e como está fazendo. No caso desses dois, é isso. Exatamente. Que lição ou alerta você deixa para o eleitor
para entender esse jogo antecipado, né? Sem se deixar levar só por narrativas, Lucas. Perfeito. E o eleitor, é muito legal da gente ver aí por pesquisas, por conversas, por mudança de cenário e tudo, que como ele evoluiu, né, em termos de percepção do cenário. Hoje, evidentemente, ele tem muito mais acesso à informação, então ele consegue buscar a informação na rede social dele, no círculo de amigos, na internet, por si só, nos sites de notícia, né? Então, esse trabalho de leitura de cenário não é só dos candidatos, é também do eleitor. Ele precisa estudar bem, não só o leque que tem à disposição dele, mas quem está presente naquele leque, né? Quando marcou de vir aqui conversar com a gente para fazer um churrasco, o candidato fulano de tal. Quem é o fulano? Cara, dá um Google, é rapidinho. Né? Vamos ver o Instagram dele, vamos ver o Twitter dele, vamos ver o que falam para ele, sobre ele em sites de notícia. Deixa eu dar uma olhadinha rápida sobre quem ele é. Não vai fazer mal para ninguém. Não pergunta para a inteligência artificial, faz tu mesmo. Olha lá, né, sobre o que ele fala. Será que sobre o que ele fala é aquilo que eu quero ser representado quando ele for eleito? Né? E daqui a pouco também as pessoas não têm muita ideia do que faz cada um deles, né, Fê? São muitos cargos, e aí tem são poucos... São poucos, não, é um período que acaba ficando cada vez mais enxuto para tu definires quem é o teu candidato, né? Então, começa a tua pesquisa antes. Já tem gente se posicionando sobre isso, né? E se não tem, né, e tu conheces alguém que fala aquilo que tu gostarias de ser representado, convida para entrar na política. Para os jornalistas e também os analistas políticos, né? Qual a responsabilidade deles em mostrar esse bastidor ao público? É tremendo. É tremendo. E muitas vezes a gente vê, e não é de agora, né? Todo ser humano, ele tem opinião. Todo mundo, eu tenho, tu tens, né? Só que essa opinião, ela não é baseada em torcida. A gente não fala de clube de futebol. A gente está falando de política, e quando a gente fala de política não é passional, ela precisa ser racional. Aí, tirando ali um pouquinho os colunistas de opinião, que eles são pagos para darem opinião, então se eu me queixar de alguém que está dando opinião, tudo bem, eu posso discordar da opinião dele, mas ele é pago para dar a opinião dele. Vai reclamar para o veículo que ele trabalha, né? O A ou B. Mas ele tem uma responsabilidade tremenda, porque ele tem que acompanhar e conseguir acompanhar todos aqueles que estão em mandato e conseguir perceber os movimentos daqueles que querem entrar nesse cenário político para conseguir fazer a leitura deles antes de entrarem na política e depois sobre o que se tornaram. Então é muito difícil, também é muito complexo, a gama de informações para quem hoje está cobrindo o cenário político em termos de comunicação é muito alta. Então, a trabalheira para esse pessoal é cada vez maior, a responsabilidade cada vez maior, principalmente se a gente for ver o cenário de inteligência artificial, sim, onde a possibilidade de notícias falsas cada vez aumenta, né? Os sites de notícia, eles têm essa responsabilidade. Se tu olha lá uma notícia, minha mãe faz muito isso, minha mãe me liga, filho, isso aqui é verdade, que ela recebeu no WhatsApp. Qual é a primeira coisa que tu faz, Fê? Tu vai dar uma olhada se tem algum site de notícia com credibilidade que deu aquela informação. E as nossas mães ainda acessam muito o Facebook, né? É o Facebook e o WhatsApp. E geralmente sem checagem de fonte. Isso é um perigo tremendo. Isso independe de lado ideológico, independe de espectro político. Isso é checagem de informação. Não precisa nem ser sobre política. Pode ser sobre economia, sobre qualquer outro setor, inclusive sobre futebol, né? Então, a checagem de informação ela é fundamental. Obrigada, Lucas Braz. Nós estamos encerrando a entrevista aqui no programa Outro Olhar, na Rádio Bandeirantes, mas o programa também fica disponível no YouTube e no Spotify do Kleber Benvenu. Lembrando, Benvenu com GNU no final. Muito obrigada, Lucas. Obrigada, né, pela análise, por todas as informações, né, desses bastidores políticos aí já para 2026. Eu agradeço, muito bacana poder participar contigo desse momento. Um abraço para quem nos assiste, fico à disposição de vocês. Obrigada. Lembrando, então, confiram todas as informações nessa entrevista do Lucas Braz, também na íntegra, então, no Outro Olhar, no YouTube e no Spotify. Muito obrigada pela companhia, um ótimo final de semana a todos e fiquem conosco, né, no programa Outro Olhar no próximo sábado aqui,
com o Kleber Benvenu. Obrigada pela confiança, um grande abraço. Outro olhar. Apresentação: Kleber Benvenu.